pelo jeito, o Henrique Dourado, por enquanto, fica no Fluminense. Será que o Corinthians desistiu mesmo? Temos Felipe Diniz ao vivo, lá em Orlando, na Flórida, para trazer as informações do Corinthians. Quer dizer que Henrique Dourado não vai mais reforçar o timão? É isso mesmo, Felipe? Boa tarde para você. Tudo bem, Abel? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Seleção. Estamos ao vivo aqui no hotel onde o Corinthians está concentrado e faz toda a sua pré-temporada. Estava aqui ao lado do presidente Roberto de Andrade agora há pouco, agora ele deu uma saída do hotel, mas ele disse sim que o Corinthians não tem mais interesse no Henrique Dourado. Disse que negócio que começa errado, termina errado e que por isso estava Opa! Tivemos um problema, a entrada ao vivo do Felipe Diniz não começou errado. Teve um problema no meio, daqui a pouco a gente volta com ele, a gente restabelece essa conexão, mas Paulinho e Thiago, o Corinthians desistindo aí oficialmente, né, na palavra do seu presidente Roberto de Andrade, da contratação do Henrique Dourado, que seria uma ótima, né, eu acho, para o Corinthians, que perdeu o Jô. Agora, a negociação, novelas, né? São várias agora nesse início de temporada, sempre tem uns problemas que atrapalham. De qualquer maneira, o torcedor do Corinthians já estava esperançoso desse reforço que, de repente, poderia substituir de uma forma legal aí o Jô. Não é... Olá, Abel, Thiago e amigos ligados à Seleção, não é, na minha visão, um centroavante que tenha o mesmo tamanho, a mesma estatura do Jô. Acho que o centroavante tem uma estatura menor. E que me preocupa muito quando as pessoas começam a dizer assim, ele bate pênalti muito bem. Esse zagueiro faz muito gol. Vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, que é importante que você tenha um atacante. Desculpa, Paulinho. Voltou o Felipe Diniz. Desculpa, Paulinho, você já completa o seu raciocínio? Temos de novo aqui a conexão com o Felipe. Felipe, está me ouvindo bem? Pode continuar o seu raciocínio. O Mickey tropeçou na nossa corda lá. Diga lá, Felipe. Não, estou te ouvindo bem sim, Abel. Então, só para completar, né, o presidente desistiu oficialmente, disse que negócio que começa mal termina mal e que a negociação estava difícil, há um imbróglio com o Fluminense, então ele disse que o Corinthians desistiu. Aí perguntamos para ele, mas presidente, e se o Pedro Abad, o presidente do Fluminense, te ligar e falar, olha Roberto, temos interesse sim em negociar? Ele falou, não, agora não tem mais negócio de jeito nenhum e tal. Agora é o seguinte, vale lembrar que algumas semanas atrás, o presidente foi questionado sobre o Júnior Dutra, né, o atacante do Avaí, se ele poderia ser contratado. Ele falou, não, desistimos do Júnior Dutra, não tem mais negócio. E 5 horas depois, o Júnior Dutra estava sendo anunciado como reforço do Corinthians para a temporada 2018. Então, a posição oficial do presidente do Corinthians agora é essa. Desistiu do Henrique Dourado, não vai ter negócio. Mas a gente sabe como o futebol é dinâmico, né, Abel? Então não dá para cravar 100% que o Henrique não jogará no Corinthians em 2018. Mas fato é que o presidente disse isso sim para nós, confirmou aqui a desistência, então a gente tem que aguardar os próximos passos aí. O Corinthians que deve anunciar em breve, Matheus Vital. O Matheus Vital está fazendo exames médicos em São Paulo, deve completar exames cardiológicos na próxima segunda-feira. Conversando aqui com o presidente confirmou que esse sim está encaminhado o negócio e que se tudo der certo nos exames, deve ser jogador do Corinthians. Um negócio que deve girar em torno de 8 milhões de reais para que o Corinthians pague ao Vasco da Gama e fique com o jogador. A gente ainda não tem a informação se é para 100% dos direitos econômicos e tudo mais, mas 8 milhões de reais deve ser o valor que o Corinthians vai pagar ao Vasco para ter o Matheus Vital, um jovem jogador, 19 anos, meio-campista, que fez 30 partidas pelo Vasco na última edição do Campeonato Brasileiro. Outra negociação que está perto de se concluir é do Henrique, zagueiro, né? Henrique também do Fluminense. O Henrique está se desligando do Fluminense, conseguiu uma liminar na Justiça e assim que esse imbróglio burocrático se resolver, deve ser anunciado como reforço, provavelmente formar a zaga do Corinthians ao lado do Balbuena. Para completar aqui, hoje tem treino no período da tarde, 2 horas aqui no horário local, 5 da tarde no horário de Brasília. É o último treino do Corinthians aqui nos Estados Unidos, porque amanhã tem jogo. É a segunda partida do Torneio da Flórida, jogo contra o Rangers da Escócia. O Corinthians se despedindo dessa pré-temporada aqui. O Carille já disse que deve mais uma vez usar um time no primeiro tempo, um time no segundo
tempo. Disse também que o Luca deve ter uma oportunidade, que não pôde participar nem um minuto sequer na primeira partida contra o PSV. O Corinthians encerrando a sua pré-temporada aqui nos Estados Unidos. No sábado mesmo, amanhã à noite, o time já retorna ao Brasil e a gente está aqui acompanhando tudo de pertinho, viu, Abel? E você e equipe voltam quando para o Brasil, Felipe? Domingo, Abel. Domingo à noite a gente sai daqui. Na segunda-feira pela manhã, cedinho, a gente está desembarcando por aí em São Paulo. Então ainda vai dar tempo de você gastar uns dólares aí, fazer umas comprinhas em Orlando, aproveitar depois de tanto trabalho. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Bom trabalho por aí. Boas compras depois. Valeu, Abel. Se tiver tempo, a gente vai às compras sim. Se tiver alguma encomenda, me manda aqui que eu levo, hein? O Felipe tem filho pequeno, Duzão, a lista dele já deve ser longa. Peçam coisas pequenas. Não vou pedir nada não, você tem que se preocupar com a sua família só. Valeu, Felipe. Pois é, rapaz. Abração, muito obrigado. Essa história do dourado, pra mim, é aquela fábula do Ésapo. A raposa e a uva. A raposa se mata pra pegar aquela uva, que ela tá louca pra pegar aquela uva, não consegue, fala, tava verde, eu nem queria mesmo. O Corinthians quer o Dourado. Algum problema na negociação e o Dourado quer o Corinthians. Claro. Mas algum problema na negociação, fala, não queria, não tem mais interesse. Talvez o que se tenha percebido é uma situação um pouco parecida, próxima do Scarpa. A saída de vários jogadores do Fluminense, ela está passando pela justiça. Você viu que o próprio Felipe trouxe a informação de que o Henrique está acertando na justiça para depois... O Henrique zagueiro. Para depois acertar com o Corinthians. Aí você tem que ver o que vai acontecer, né? Há uma operação de desmonte na equipe do Fluminense. Saiu o Lucas, que era lateral direito, cujo passe pertencia, direitos federativos, perdão, pertenciam ao Cruzeiro. Saiu o Henrique, saiu o Diego Cavalieri, saiu o Wendel, o Gustavo Scarpa evidentemente não vai jogar no Fluminense e o Henrique Dourado não quer ficar. Então você tem um cenário ali que envolve passagem pela justiça. Não necessariamente isso significa que você vai ter o jogador de imediato. E o Corinthians sabe que ele precisa, pelo menos até a estreia na Libertadores, de ter um centroavante para o lugar do Jô. Precisa. Porque o Casim, que inclusive foi o titular na partida contra o PSV, você jamais poderá reclamar de falta de empenho do Casim. Agora, há algo que ele não tem, que é uma qualidade técnica, um refinamento, qualidade técnica apurada. Aí, meu amigo. Mas aparentemente o Luca não é a primeira opção também do Carille. E não joga não é um jogador muito de... um jogador de cair, joga mais aberto, né? Joga pelos lados. O Felipe frisou bem, o Felipe Diniz ali, que neste momento, ou agora, o Corinthians desistiu. Aí o nosso telespectador... É a mentira de amanhã e o contrário também. Você usou a palavra que eu queria lembrar aqui. Não é que... vocês do Seleção Sport TV estão chamando o presidente Roberto de Andrade de mentiroso. Não é isso. Mas a gente já viu acontecer, inclusive o Felipe citou o caso do Júnior Dutra, né? E não só com o Corinthians, com outros clubes, a gente já viu várias vezes. Às vezes isso faz parte da negociação, de repente. Sim. Às vezes o empresário está pedindo alguma coisa a mais, ou o jogador tarará, fala, então desistimos. De repente amanhã chega esse empresário e fala, a gente pensou bem, a gente resolveu, e pode ser que amanhã retome as negociações. Então, não é nem chamar ninguém de mentiroso, mas de repente, amanhã ou hoje à noite muda Surge tudo. Um fato novo ali na negociação e a verdade muda de lado. Tem a outra notícia que o Felipe trouxe do Matheus Vital, que vem do Vasco. Pelos valores que estão sendo divulgados, o Felipe trouxe 8 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. Um meia que na sua primeira temporada como profissional, tem 19 anos de idade, só está em São Paulo fazendo exames físicos para poder ser anunciado provavelmente amanhã pelo Corinthians, é muito barato. Parece que ele entrou naquele feirão de São Januário, porque é um jogador que promete ser realmente muito bom. Eu acho, até inclusive antes de vir para cá, eu conversava com um torcedor do Vasco, me disse a seguinte frase, Abel, estou com medo até de olhar as notícias, mas de ver o meu time perdendo vários jogadores por causa de briga política, de presidente que está saindo, de outro que está chegando. Então, eu acho que esse torcedor que conversou comigo, para mim é um retrato assim do que deve estar passando na cabeça de vários torcedores do Vasco. Porque será que não é a hora de pensarem no clube? Será que quem está saindo está pensando no clube?
Acho Mas que não, me permita só uma coisa, Abel, antes de a gente entrar no Vasco, que é o tema do dia, até hoje o candidato da oposição deu uma entrevista, queria fazer só uma observação. Claro, claro. Em cima de uma declaração do Abel, que nós mostramos aqui na abertura do programa, sobre o Gustavo Scarpa. Abel, posso furar a tua fila aqui e fazer uma pergunta pro PC? Você manda, Tiagão. Começou uma teoria que o Felipe Diniz interrompeu, nem pediu licença, sobre... Você falou assim, o Dourado é ótimo de bater pênalti. Aí você ia começar a falar, zagueiro que é ótimo de fazer gol. É que eu acho que a gente comete um erro de avaliação. Aquele atacante que volta para marcar, ele por exemplo, quando o Diego Alves estava para ser contratado pelo Flamengo, porque ele defende muito pênalti. Não é assim que você tem que avaliar um goleiro. O zagueiro, ele faz muito gol. É ótimo defender pênalti, mas não é esse, não é essa que tem que ser apenas a característica principal do seu goleiro, assim como a característica principal do seu zagueiro não tem que ser de que ele faz muitos gols. Eu espero que um zagueiro, o que eu espero de um zagueiro? Que ele tenha uma noção de cobertura, antecipação, que ele consiga induzir... A primeira função é marcar, né? Exatamente, que ele consiga induzir o atacante que ele está marcando ao erro. O atacante, o Edinho, sempre nosso companheiro aqui, fala muito isso. O bom zagueiro, ele acaba obrigando o atacante a fazer o que ele, zagueiro, quer. De um atacante, o que eu espero? Poxa, ele no cabeceio, ele no controle, e bate pênalti muito bem. A história do futebol no mundo... Além disso tudo, ele ainda bate pênalti. Sim, mas se ele, por acaso, não for um excelente batedor de pênalti, mas olha como ele funciona como zagueiro. Isso mostra a história do futebol no mundo. Né? Só que aí começa uma inversão de valores. O Henrique Dourado bate pênalti muito bem. Ok. Ele bate pênalti muito bem. No passado, você está vendo aí, de uma frieza. Ele me lembra, inclusive... 100% de aproveitamento. Lembra quando a Hortência ia arremessar os dois lances, que a Hortência respirava fundo e aí relaxava os ombros, né? O Henrique Dourado faz muito isso. Ele tira o goleiro da fotografia, da imagem. Agora, não pode ser por isso que ele vai ser considerado um bom centroavante. De qualquer forma, foi um dos artilheiros do Brasileirão, 18 gols, ele e o Jô, né? Isso. E estava na mira do Corinthians. No momento, como frisou o Felipe Diniz, o Corinthians, não, falando sério, mas nas palavras do presidente Roberto de Andrade, o Corinthians desistiu. Vem uma questão, Abel. Se o Corinthians desistiu, atrás de quem o Corinthians vai? Quem que é o próximo? Porque assim... Não tem muita opção, tem? Tem um outro centroavante no Brasil, que está querendo voltar para o Brasil, que é o Wagner Love. Wagner Love, que inclusive eu considero um centroavante superior ao Henrique Dourado. Não sei a opinião de vocês. Eu também acho. Sim. Eu acho também. Sim. Não é? Inclusive, na última passagem dele no futebol brasileiro, foi exatamente pelo Corinthians. Ele começou mal, que estava fora de forma, mas depois... Fez o gol do título em São Januário. Em São Januário contra o Vasco. Vocês veem outro centroavante para o Corinthians ir atrás? No Brasil, que eu me lembre, não tem o Corinthians disse que quer já tem a concorrência brasileiro, do Flamengo, no caso do Wagner Love. Sim. O Corinthians quer um que seja brasileiro, perdão, característica de pivô e que tenha salário baixo. Não está muito fácil. Essa equação não fecha. Tem que procurar na categoria de base, então. Essa equação não fecha. Fica mais difícil. Porque o salário do Wagner Love é alto. Me parece que o Flamengo se dispôs... Parece que entre o Wagner Love e o Flamengo... O salário foi assim. O martelinho de ouro entra aí... E aí, Bruno Cortes, ontem já estava com o martelinho. Então, e aí a gente vai saber. Agora, quem o Corinthians vai procurar caso? Futebol é aquela coisa. A verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã e o contrário também bem pode acontecer. Quem o Corinthians vai procurar? Porque tem que ser melhor que o Casim. Tem que ser o centroavante para ser titular, concordamos? A questão é o barato. Esse barato não vai existir. Uma possibilidade. Quem sempre quer retornar ao futebol brasileiro, mesmo assim, não é um 9 típico. Seria o Ricardo Goulart, por exemplo, uma opção para o ataque. Mas não é 9 centroavante. Né? E é caro, né? Quer voltar ao país e é caro. Tem um salário altíssimo. A gente estava falando do Matheus Vital, né? Que, pelo jeito, deixando o Vasco indo e acertando com o Corinthians. Fez exame médico já. Falando nisso, o Júlio Brandt, né? Presidente eleito do Vasco. Até lembrando que até o dia 16 de janeiro, que é a terça-feira, o Eurico Miranda ainda será o presidente do Vasco. E aí vai haver a votação. Vai haver a votação do Conselho. O processo eleitoral do Vasco é esse, né? Se por acaso a urna 7 tivesse sido validada, nessa votação do Conselho da próxima terça-feira, o candidato Eurico Miranda, que tentava a reeleição, teria, com a anulação da urna 7, na eleição de terça-feira, que será realizada na sede náutica do Vasco, que fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde, inclusive,
se concentra a equipe de remo, aí a chapa do Júlio Brandt tem maioria e é histórico. Você ganha a eleição e depois é apenas que um referendo àquela vitória, né? O Júlio Brandt, porque o Felipe Diniz conversou agora há pouco com o Fábio Carilli, lá em Orlando, na Flórida. Vamos ver como é que foi esse papo. Carilli, o presidente agora há pouco disse que desistiu do Henrique Dourado. Como é que você recebe e como é que o treinador pensa em termos de elenco para substituir o Jô? A nossa assessoria que passou para mim isso de manhã, né? Não encontrei o presidente ainda. Algo aconteceu nesse meio aí, né? Para ele ter tomado essa decisão. Mas eu sou funcionário do clube, trabalho com o clube, eu sei das condições, né? Pelo que me parece, o Fluminense quer valores, o Corinthians queria envolver jogadores para ficar mais barato, enfim, não deve ter chegado num acordo e a gente segue em busca de um camisa número 9. Como é que está trabalhando o Luca, né? Porque você já disse até na coletiva que vai dar 45 minutos para ele, pelo menos, nesse jogo de amanhã contra o Rangers, mas ele é um jogador que terminou o ano valorizado, ainda tem mercado, muita coisa pode acontecer até o fim da janela, mas como é que na cabeça do técnico administra isso? Pretende avaliar esse início do Luca para saber se ele continua ou de repente coloca em negociação? Não é nem questão de avaliar. Conheço o Luca muito bem, chegou em 2015, ficou 2016 o ano inteiro com a gente. Em 2017 foi ideia dele de querer sair. Eu lembro que chamei ele para uma conversa e falei: Luca, você não começa o ano como titular, mas eu não quero que você saia. Como aconteceu com o Romero. O Romero não começou o ano como titular, mas que você brigue pela tua posição. Optou em sair, não sei se fez bem, mas acabou caindo com a Ponte, mas individualmente ele foi bem, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então não é questão assim de avaliar nada não, faz parte do grupo. Sei que tem muitos clubes procurando pelo Luca, mas faz parte do grupo e se não sair vai brigar por a sua posição aqui dentro do Corinthians. Qual o teu planejamento para o jogo contra o Rangers amanhã? A mesma do primeiro jogo, um time no primeiro tempo, um time no segundo? Alguns jogadores eu devo tirar, não está definido ainda, vamos fazer uma reunião agora, devo tirar com 45, outros deixar um pouquinho mais, né? Já recebi a notícia que o Juninho não pode estrear, então tenho que preparar melhor o Guilherme ali na posição, que o Juninho, por problemas burocráticos, ainda não vai poder jogar contra a Ponte. Então esses cuidados a gente vai ter que ter. Vamos fazer uma reunião hoje antes do treino, que vai ser às 2 horas, para a gente já deixar os dois times bem ajustados aí para o jogo. Mas alguns jogadores devo fazer 55, 60, né? Outros eu devo tirar com 45. Só para encerrar, hoje é o último treino do Corinthians aqui nos Estados Unidos. Como é que você avalia todo o trabalho que foi feito aqui, pensando no ano todo? Foi produtivo? Como é que você avaliou tudo? Muito bom. Eu gosto de vir para cá, é a 4ª vez. O único problema para esse ano de 2018 é a questão do início do Campeonato Paulista, né, que é muito cedo, né, mas enfrentar aí essas equipes da Europa que estão no meio de competição já nos coloca em situações bem difíceis, e isso é importante nesse início para que a gente acelere o processo de acerto da nossa equipe. Matheus Vital está fazendo exames, o presidente confirmou que está muito próximo de um acerto. Queria que você falasse um pouquinho sobre as características, é um jogador que você pretende usar de que maneira? Se concretizar mesmo, estou sabendo de tudo isso, está muito perto mesmo de se oficializar, por já ter feito exames médicos, né? Preciso ter uma conversa com ele ainda, mas nesse 4-1-4-1 eu vejo ele jogando nessas 4 funções da segunda linha, jogador de qualidade técnica, de velocidade, que tem também uma participação muito boa sem bola. Tenho certeza que se concretizar vai acrescentar muito no nosso grupo. Tá aí o técnico Fábio Carilli, campeão paulista, campeão brasileiro, falando sobre esse Corinthians. Se empolgou com o joga amanhã, hein? Corinthians amanhã, a gente viu ali na tela, olha, tá aí na tela, ó. Rangers da Escócia e Corinthians, o Corinthians que estreou contra o PSV, empatou 1-1, depois ganhou nos pênaltis por 5-4, tem essa última partida. E ganhou mais um ponto por causa disso. Ganhou mais um ponto por causa da vitória nos pênaltis, né? E depois estreia no Paulistão contra a Ponte Preta. A gente viu ali o Fábio Carilli já falando sobre o Matheus Vital. Segundo ele, pode jogar em qualquer uma das 4 posições ali daquela linha de 4, do 4-1-4-1. Diga, Tiagão. Que ele se empolgou ali, né? Que são 2 armadores e 2 atacantes de lado. Ele acha que o Matheus Vital também é o cara mais polivalente desse elenco. Eu também acho um pouco de exagero colocá-lo em qualquer uma das 4 posições. Certamente ele se encaixará melhor em uma delas. Talvez por ter visto algumas partidas, quando o Nenê não estava, Matheus Vital jogando por dentro, como um armador mesmo, e às vezes ele entrando com o Nenê no time, e aí ele jogava um pouco mais aberto, um pouco mais pelo lado. E tudo, Eudes, passa pela confiança. O Matheus Vital, que você pode colar nele a etiqueta escrito promissor,
sai de um lugar conturbado, mesmo tendo mais que o clima conturbado, para um lugar tranquilo nesse aspecto, que tem um título brasileiro, que tem um campeonato paulista, dirigido por um técnico que sabe que vai ter tempo para fazer teste. Não falta luz. Já tem uma ideia. Deixa eu só te corrigir rapidamente, não é corrigir não, tô brincando, mas para um lugar, num momento tranquilo. Que Não, o Corinthians claro. também, a tranquilidade ela muda rapidamente. Mas já notou, é ou não é? Mas já notou uma Mas coisa? num momento, não, sem dúvida alguma, muito mais tranquilo que o Vasco. E a sucessão... Perde do 2 Corinthians- jogos, já vira um negócio. Não, do Corinthians. isso acontece, mas, por exemplo, do ponto de vista político, a sucessão no Corinthians, na escala Richter, comparada com a do Vasco, ela é 0,1, enquanto a do Vasco é 9,8. É verdade, é Não verdade. é? O Corinthians, momento. Não, mas já há algum tempo. Sim, sim. Do Andrei Sanches para o Mário Gobi, do Mário Gobi para o Roberto Andrade. Não... Sim, tanto que é ano de eleição, mas não se espera nada parecido com o que Isso. aconteceu. Então- Embora lá também tenha denúncia de fraude, de sócio remido que não comparece ao clube. Dizem até que tem sócio que já não está vivo mais, mas que comparece à urna. Continua ativo. É mesmo? Não votando. Falou-se em Que coisa, hein? em dado momento. Falou-se em impeachment. Falou-se Só em vai às impeachment do Roberto reuniões. Andrade. Milagre no Corinthians. Sei, tanto é verdade que o campo reflete na política e vice-versa, que quando o time está bem, problemas políticos batem menos forte. E o ao contrário é verdadeiro também. Essa é uma situação que o futebol brasileiro também não consegue superar, né? Vai ser a realidade do Flamengo neste ano. Ano eleitoral, a pressão A aumenta pressão consideravelmente. vai aumentar muito. A única coisa que tem em relação ao futebol, e você conhece muito bem, é que o ninho do urubu isola os jogadores. Isso. Então você vai ter uma... E ali só tem acesso os profissionais do futebol, no que está correto. Sim. Né? Mas nem todo clube consegue isso. O Vasco, por exemplo, treina em São Januário. E agora está fazendo esse início de temporada em Vargem Grande, mas na verdade o Vasco treina a maior parte do tempo em São Januário. Então isso também isola um pouco o jogador. Vai ter uma pressão da arquibancada? Claro que vai ter uma pressão da arquibancada, e eu acredito que esse ano a arquibancada do Flamengo vai gritar muito, vai falar muito, porque é ano eleitoral, o torcedor, e principalmente, né, o Carpegiani, que conhece bem o clube, sabe que ele tem uma vida passando pela fase de grupo e talvez uma sobrevida se por acaso o Flamengo não passar pela fase de grupo. Mas não Vamos é nem falar só de de outro convívio, né? gigante do futebol brasileiro, Tiagão.